Fala, abençoado povo brasileiro, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias sobre política. Hoje temos informações importantíssimas para compartilhar com vocês. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo conteúdo relevante e mantém você sempre atualizado. Vamos às notícias. Em uma entrevista recente ao podcast de Joe Rogan, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, abordou diversos temas que repercutiram amplamente na mídia mundial. Os principais pontos discutidos incluem críticas à administração Biden. Zuckerberg revelou que, durante a pandemia de Covid-19, funcionários da administração Biden pressionaram agressivamente a Meta para remover postagens que questionavam as vacinas, chegando a gritar e xingar os executivos da empresa. Mark Zuckerberg também comentou sobre o encerramento de programa de checagem de fatos. A Meta anunciou o fim de suas políticas de checagem de fatos, substituindo-as por o sistema de notas da comunidade, semelhante ao utilizado pela plataforma X. Zuckerberg admitiu que os esforços anteriores para controlar a desinformação resultaram em censura excessiva, prejudicando a confiança dos usuários. Outro ponto comentado na entrevista foi críticas aos programas de diversidade, equidade e inclusão, conhecido com a sigla DEI. Zuckerberg afirmou que tais programas levaram a um ambiente corporativo culturalmente neutro e defendeu a importância da energia masculina nas empresas. Ele destacou que a agressividade controlada pode ser positiva e que a masculinidade não deve ser vista como inerentemente tóxica. Outro assunto muito importante que também foi debatido por Mark Zuckerberg foi as alterações nas políticas internas da Meta. Coincidindo com a entrevista, a Meta anunciou o fim dos seus programas de DEI, a remoção de produtos de higiene feminina dos banheiros masculinos e a descontinuação de temas de personalização para pessoas transgêneros e não binárias no Messenger. Essas mudanças refletem uma tendência mais ampla de empresas que estão reavaliando suas iniciativas de diversidade. No jornal CNN Brasil, a jornalista Débora Bergamasco comenta o que foi dito pela ministra Cida Gonçalves. Eu trago uma apuração aqui, já que a gente está falando de celular, né? Não sei se vocês viram no fim da semana, o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, disse que falta nas empresas mais energia masculina. Ele deu uma entrevista falando isso, não sei se vocês chegaram a ver. E ele lamentou o surgimento de empresas culturalmente neutras. Enfim, falou também sobre a postura mais agressiva, né, que essa masculinidade, essa energia masculina traz. Bom, conversei com a ministra das Mulheres do governo federal, Cida Gonçalves, e ela criticou, e muito, essa fala de Mark Zuckerberg. A ministra me disse que a fala dele é, abre aspas, arriscada e preocupante para as mulheres. Por quê? Porque ela diz que esse discurso de masculinidade, agressividade, ele implica questão de força física, de posse, né? E aí a gente emendou ali uma conversa sobre as mudanças também na política de mediação da Meta. Ela disse que é contra também, que ela se preocupa, porque pesquisas mostram que a internet é um ambiente crítico de violência contra mulheres, de fomento do feminicídio, violência sexual contra meninas e adolescentes, e aí ela aproveitou também para defender uma posição que não é só dela, uma posição também da primeira-dama Janja da Silva, do presidente Lula, sobre a importância da regulamentação das Big Techs, responsabilização das Big Techs. Ela me disse o seguinte, estou falando de Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, ela falando sobre regulamentação das Big Techs. Ela disse o seguinte, a gente precisa fazer com que a internet, as redes sociais, sejam de fato democráticas para todos e que tenham o mínimo de regulação, estou falando regulamentação, não é regulação, para que possamos ter o mínimo de civilidade. O que for crime na pessoa física, ser crime também na internet. Ele diz o seguinte, olha, a internet ela é estratégica, fundamental para a democracia e principalmente para as mulheres. E aí ela diz que a regulação das mídias, ela é importante para que as mulheres possam sair ilesas, estarem mais seguras, terem participação e também terem voz. Agora vamos ouvir o comentário do centro-esquerda do Partido Novo, Dalton Dallagnol, comentando sobre a ida do Bolsonaro à posse de Trump.
Aliados de Bolsonaro acreditam que o Alexandre de Moraes não vai deixar o Bolsonaro viajar para a posse do presidente eleito Donald Trump nos Estados Unidos. Isso segundo uma notícia de hoje, fresquinha, que eu vou te mostrar. E esse aqui é mais um vídeo sobre essa história, porque esse encontro entre o Bolsonaro e o Trump, ele é histórico, ele pode ser muito importante para o Brasil e para o futuro da direita no Brasil. Mas por que os aliados do Bolsonaro acham isso, Deltan? Fica aqui comigo que eu vou te explicar por que eles estão pessimistas. E no final eu vou contar para você por que eu estou mais otimista, por que eu discordo deles. Veja aqui então a coluna que saiu hoje da jornalista Malu Gaspar no Globo. Por que aliados de Bolsonaro acham que o Alexandre de Moraes não vai dar aval para a ida à posse de Trump? Essa é a coluna dela aqui. E os motivos que ela apresenta, gente, são vários. Em primeiro lugar, o problema vai para além de Alexandre de Moraes. O problema aqui hoje é com toda a primeira turma de que o Moraes faz parte. Olha aqui, ó. Em fevereiro do ano passado, o Alexandre de Moraes determinou a apreensão do passaporte do Bolsonaro em meio às investigações de uma trama golpista para impedir a posse de Lula em 2022. O Bolsonaro entrou com um recurso contra a apreensão do passaporte para tentar pegar o documento de volta, mas o pedido foi negado de forma unânime pela primeira turma do STF em outubro. Ou seja, em primeiro lugar, o problema não é mais só Moraes, é toda uma turma de ministros. Mas o problema vai além disso. Em segundo lugar, olha o que o Moraes declarou na época. Acompanha aí, ó. Ele disse: o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade da tentativa de evasão, de fuga dos investigados. Um intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas. O ponto aqui é, se o ministro já disse que existia um risco de fuga, como que agora ele vai ser contraditório e vai dizer que não tem um risco de fuga e vai autorizar o Bolsonaro a ir aos Estados Unidos? Além disso, gente, em terceiro lugar, os aliados do Bolsonaro entendem que o retrospecto, as decisões pretéritas do Moraes e do STF em relação a casos semelhantes é bem desanimador. Olha aqui o terceiro ponto, o terceiro argumento. Ó. Alguém falando aqui, as chances são nulas. Não há fatos novos e Moraes já negou o pedido do Bolsonaro de ir para Israel a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para visitar o país no ano passado. Negou exatamente um pedido similar com os mesmos argumentos, admite reservadamente um integrante do PL ouvido reservadamente pelo blog. Gente, uma outra fonte chegou a dizer isso aqui, ó. Disse aqui, ó, sem chance. É mais fácil o Sargento Garcia prender o Zorro. Gente, eu daria até uma quarta razão. Por que o Moraes vai dar chance para o Bolsonaro de estar junto com o Donald Trump, alinhar esforços e organizar, eventualmente, medidas contra o STF e os seus abusos? Então, gente, tem várias razões para ser pessimista em relação ao pedido do Bolsonaro para ir à posse do Trump. Mas então, Deltan, por que você está otimista? Por que você discorda dessa análise? Gente, porque o Moraes despachou rapidamente no sábado o pedido que foi feito pelo Bolsonaro logo na sexta, um dia antes. E o Alexandre de Moraes, ele pediu uma complementação de informações e documentos. Gente, se ele quisesse negar, ele já tinha argumentos para negar naquele momento mesmo, no próprio sábado. Ainda que argumentos equivocados, de que a gente discorde. E ele poderia fazer isso no próprio sábado, matando o assunto. Além disso, negar um pedido dessa relevância reforça muito o quadro de perseguição contra o Bolsonaro. Some-se ainda que o Bolsonaro ele cumpriu todas as restrições impostas até hoje rigorosamente e a sua nova defesa está adotando um tom mais respeitoso com o tribunal e já adiantou que se submeteria a quaisquer condições que fossem impostas pela corte. Por fim, o argumento de risco de fuga é simplesmente ridículo, porque se o Bolsonaro quisesse sair do país, já tinha saído. Era só quebrar a tornozeleira e ir para outro país, como muitos dos perseguidos pelo 8 de janeiro fizeram. Esse, gente, então é o meu palpite. É o palpite de que o Moraes, sim, ele pode, existem sinais indicando que ele vai sim deferir depois de juntados os documentos, que vai permitir a ida do Bolsonaro aos Estados Unidos. E eu expliquei isso melhor no meu vídeo do último sábado, que eu vou deixar para vocês na descrição e também aqui na tela no final para você conferir. Mas, Deltan, e se o Alexandre de Moraes não deixar? Gente, aí ele vai ter sido muito sádico de pedir informações e documentos complementares, concorda? Só para depois dizer não. Quando ele já podia ter dito, se ele queria dizer não, para que pedir documentos e informações complementares? O jornalista Rodrigo Constantino também deu sua opinião no Braddock Show. Sem dúvida, né? Você ser convidado para uma posse de um presidente americano, um grupo seleto, nem o presidente,
do país foi convidado. E não poder ir porque o ministro da Suprema Corte resolveu reter o seu passaporte é algo realmente que é quase uma declaração de guerra pessoal do Alexandre, que tem esse poder discricionário, ao presidente eleito Donald Trump. Lembrando que o Elon Musk vai fazer parte dessa gestão e ele já tem questões pessoais também com o Alexandre de Moraes. Então, era só o que faltava, digamos assim, para ficar exposto ao mundo todo, né, aquilo que nós já sabemos muito bem, que o Brasil não tem mais um Estado democrático de direito. Agora, todo esse assunto é muito interessante, a gente pode falar dele aqui por horas até, mas o assunto está encerrado por essa manchete da Folha de São Paulo. Pedido de Bolsonaro para ir aos Estados Unidos é absurdo, diz leitor. Ora, eu conhecia, né, essa entidade incrível que é o especialista da velha imprensa. Sempre que a velha imprensa quer fazer um ponto ideológico, muitas vezes ela vai lá e chama e arruma um especialista. Especialista mostra, e não deve ser difícil encontrar especialista com a opinião que você quer vender em qualquer área que seja. Até nessa, você podia encontrar alguém que colocasse o selo de especialista e dissesse, olha, eu acho que é possível negar sim, por isso, isso e isso, e inventasse qualquer desculpa esfarrapada. Mas quando esses jornais da velha imprensa apelam para o leitor, aí realmente é algo incrível. Quer dizer, por que vira manchete a opinião de um leitor que a Folha resolveu selecionar para dizer que é absurdo o pedido do Bolsonaro de ir para a posse do presidente eleito que o convidou, né? Então, eu queria só marcar, registrar aqui, porque isso não pode passar desapercebido, né? O leitor da Folha garante. É um pedido absurdo. Para o resto todo do mundo, nós vamos esperar a decisão absurda, provavelmente, aí sim, do ministro Alexandre de Moraes, de vetar a ida de Bolsonaro por pura picuinha. Bolsonaro não é uma ameaça à democracia brasileira, não tem risco de fuga, ele já podia ter feito isso há muito tempo, se quisesse. Ele é réu em inquéritos para lá de esquisitos, vamos ser sinceros, já vieram com a baleia importunada, com o cartão de vacina, o leite moça comprado nas Forças Armadas, a vacina que não foi comprada e teria tido desvio de dinheiro. É tanto absurdo, os imóveis, é tanto absurdo que até mesmo o mais alienado de todos pode perceber que se trata de perseguição. E isso vai ficar escancarado uma vez mais, agora de forma pessoal, para Donald Trump. População se revolta contra o governo e assusta Lula. Vamos a seguir ao comentário. O governo Lula e toda a sua facção criminosa está assustado. Sim, eles estão assustados com a população que simplesmente se revoltou com o fato de que agora vão ser monitorados, fiscalizados e sim, serão taxados pela Receita Federal para colocar mais dinheiro para que esse governo possa pagar as viagens da Janja e dar mais 16, 17 bilhões para os lacradores da Lei Rouanet. Eles estão assustados porque a percepção pública é que esse governo está roubando os mais pobres. Ah, mas isso é fake news. Aí sai essa matéria. Fake news sobre Pix assusta o governo que teme impacto e cobra reação. Fake news? A normativa é clara, é explícita. Todos os contadores e analistas já fizeram uma análise profunda e disseram: os pobres serão os penalizados. E não são sonegadores de impostos, não, que fique bem claro. Não são pessoas ricas que sonegam impostos. Eu vou dar agora 2 exemplos que para mim foram os melhores até agora, porque está tendo muita gente revoltada nas redes sociais, muita gente que votou no Lula está revoltada. O que eu mais vi hoje nas redes sociais foram isso. Mas esse cidadão aqui explicou de uma maneira que eu achei fenomenal. Esse daqui, ó, é um dinheiro que eu tô tendo em papel, né? Já faz um bom tempo que eu não pego dinheiro de papel, era um dinheiro que tinha guardado ali, que eu só uso o cartão e o Pix, né? E aí eu quero saber o que é que eu vou fazer agora com dinheiro que só cai na minha conta, mas não é meu, é dos outros. Eu quero saber, porque aí vai ficar como se eu estivesse ganhando muito dinheiro, você tá entendendo? E aí ração de galinha, ração de ovelha, de porco, de tudo, eu quero saber como é que eu vou pagar, né? Porque dinheiro não existe mais aqui, ó, dinheiro. Eu também não vou querer receber em Pix, porque o dinheiro que eu recebo é só passando pelo Pix, tudo passa pelo Pix, até dinheiro que não é meu, né? Eu tenho que passar pela minha conta para poder mandar para os outros, eu recebo em Pix. O restante do pessoal é o restante do povo.
né? Pai de família que está construindo uma casa, que passa o dinheiro para ele, ele passa para um predeiro. E como é que fica esse predeiro aí também, né? Que vai estar recebendo o dinheiro na sua conta para comprar material. E aí? Às vezes o material vai dar R$6 mil, mais de 6, tá entendendo? Para comprar material, mas não é do predeiro. E aí ele leva a culpa. Tanto ele como o cara que está construindo a casa. Não, porque pelo menos galinha nós temos para comer. Tá entendendo? Mata as galinhas tudo aí, come, espera passar essa palhaçada, que não vai continuar não. Isso aí é só uma palhaçada só. Daí não vai continuar não. Todo mundo vai botar na sua loja aí assim, ó. A gente só recebe dinheiro agora. Pronto, eu quero saber, aí o circo fecha. Certeza. Então, vamos só esperar, que isso aí é só um movimento. Você viu, né? Esse aí, um milionário, né? Mostrando a percepção dele, como você pode. Agora vamos ver outro milionário, esse votou no Lula. Brasil, hoje aqui, é o ex-petista trilionário do RN que fez o L se lascou, mostrando a realidade do trilionário. Eu sou trilascado hoje, onde eu nem concluí minha casa, mas já chegou o IPTU para eu pagar. Aonde, se você tinha amigos que poderiam lhe emprestar o cartão de crédito, como eu peguei aqui para construir minha casa, hoje tem medo de emprestar porque a Receita Federal está batendo em cima. Aonde Lula botou essa cobra criada chamada Haddad para roubar a nação brasileira. Aonde a governadora do estado, Fátima Bezerra, não facilita nada para o brasileiro. Então, infelizmente, eu era petista, fiz o L, mas eu vou fazer o L, livre de políticos. Acorde você que é petista, não aplauda Lula para que ele não ache que está fazendo um bom governo. Lula está sangrando a própria nação petista. Lula está se vingando de Bolsonaro e esquecendo dos soldados que deu a vida por ele para colocar ele. Então, Lula, eu fui petista até ontem, você é meu ex-presidente. Eu dei meu sangue para botar você onde você está, presidente Lula, Fátima Bezerra e os demais aí. Minha casa vai continuar assim, sabe por quê? Porque em quem eu confiar que me emprestava o cartão para eu comprar material, jamais irá me emprestar com medo da Receita Federal. Será que a politicagem do Brasil vai mostrar num portal de transparência quanto você recebe no dia a dia ou por mês na conta de vocês, quanto vocês gastam no cartão de vocês? Atenção, presidente Lula, portal da transparência, onde a gente vai saber quantos políticos e esses caras que trabalham na Receita Federal, que são tudo mau exemplo, recebem também. Se a gente pode ser investigado e declarar imposto, a gente quer saber também uma lista de todos os políticos do Brasil, o que vocês ganham, o que vocês gastam. E eu fiz o L sim, mas hoje eu quero que o L se lasque. L de lascada é o que eu tô hoje. L de lascado, gostei dessa, rapaz, né? O L de livre do Lula, livre-se do Lula. Bom, esse é um petista, essa é a percepção que todo mundo está tendo. Tá mais do que óbvio. Quem que vai sofrer as consequências? São os mais pobres. Aquelas pessoas que muitas vezes têm que juntar dinheiro de várias pessoas para fazer uma reforma na casa, ou até mesmo que tem uma barraquinha de cachorro-quente e passa ali 7, 8 mil reais, mas desses 7, 8 mil reais, 5 mil é para custear o aluguel, é para comprar a matéria bruta para poder fazer o cachorro-quente. Essas pessoas agora vão cair na malha fina. Lula vai taxar todo mundo. Vocês não estão entendendo, essa vai ser a maior taxação em massa da história do Brasil. Afinal de contas, a Janja precisa gastar os 4 mil reais por hora dela. A Janja precisa do sofá de 200 mil reais. O Lula precisa ficar em quarto na Europa de 30 mil reais a diária. Ele precisa do avião novo também, obviamente. Então, assim, é muito revoltante ver que os mais pobres vão ser os mais penalizados. O Brasil fez o L e virou L de lascado. Adorei, vou usar essa daí. O Jornal Oeste esteve no maior centro comercial em São Paulo para conversar com comerciantes, lojistas, ambulantes e compradores para saber como eles reagiram sobre o monitoramento de contas. No Jornal da Oeste. Pois é, eu estou aqui no Brás, esse centro comercial muito importante, não só para a cidade de São Paulo, mas para o estado e também para o Brasil. Vem pessoas de outros estados aqui no Brás comprar roupa e outros itens. Feira da Madrugada, aqui perto de onde eu estou, nós conversamos com algumas pessoas e esses comerciantes estão muito incomodados, estão com receio, com medo
dessa nova medida da Receita Federal que vai fiscalizar aí, ampliar a fiscalização sobre as transações financeiras dos contribuintes neste ano. O órgão vai monitorar movimentações acima de R$5 mil de pessoas físicas e de R$15 mil para empresas. Essas movimentações feitas por meio de operadoras de cartão de crédito e débito, que são as maquininhas, e também instituições de pagamento. Nós conversamos com alguns comerciantes, vamos conferir a palavra deles logo mais. Começou a falar já sobre isso em desistir do Pix por causa desse imposto aí que vai cobrar. Já falaram para você? Já, bastante. Em um dia só, já falaram bastante já. E aí a ideia, a estratégia então é cobrar em dinheiro? É cobrar em dinheiro. Mas é de renda baixa, é carente, é camelô, é pessoas que também, igual eu, ganha pouco, não ganha muito, né? A senhora tem filhos? Tenho 3. Eu preciso sobreviver. Eu sou produtor audiovisual. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que vender água, ele tem que vender refrigerante na rua. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se você aumentar o valor da água, você vai estar onerando esses valores para o teu cliente. Se você aumenta, você não vende, né? E se você fatura baixo, você apenas cobre os seus custos. Então praticamente não tem para onde correr. É mais um imposto covarde. Vou deixar de cobrar para o Pix. Já começou a deixar de cobrar? Hoje mesmo eu já perdi venda para o Pix. Eu não quero mais Pix. Só dinheiro? Só dinheiro. Nem maquininha? Maquininha eu até quebrei hoje. É isso, Geise, a palavra aí de alguns comerciantes aqui do Brás. E antes, somente os bancos tradicionais, públicos e privados repassavam essas informações à Receita. Não havia também uma instrução específica na norma da Receita Federal de que transações via Pix, cartão de débito e crédito, cartões de loja, moedas eletrônicas deveriam ser informadas. É possível afirmar, então, que o contribuinte, na prática, né, pessoas físicas que receberem mais de R$5 mil por mês por tipo de operação financeira, seja Pix, seja TED, cartão, saque ou depósito de dinheiro e não declarar aí esse dinheiro à Receita, vai ter problema com o fisco. No entanto, né, a Receita Federal disse que essa mudança não implica num aumento de tributação e também que a Receita não vai identificar a origem ou a natureza desses gastos, mas haverá maior fiscalização, sim, em cima do contribuinte. Segundo o órgão, o recebimento das informações será feito em absoluto respeito às normas legais dos sigilos bancário e legal. Agora, eu estou com uma empresária aqui do Brás, vai conversar com a gente, a Karina Almeida, tem loja aqui no Brás. Karina, explica para mim como que está o reflexo dessa medida, por que as pessoas aqui, a Karina inclusive é uma influenciadora que tem 1,5 milhão de seguidores somente no Instagram, ajuda as pessoas a comprar aqui no Brás, vende muita coisa aqui também. Conta para mim como que as pessoas estão lidando com essa medida. Boa tarde, eu acho que os empresários estão organizados aí com as suas contas, estão até que tranquilo, CNPJ, local físico, mas o Brás é muito grande e aqui a gente está acostumado a ter uma demanda muito grande de pessoas que são pequenos empreendedores, muitos deles até não estão 100% regularizados junto com a Receita Federal, tendo CNPJ, fazendo sua prestação de serviço corretamente junto até de um contador. Então, esse com certeza vai ser o maior prejudicado. Inclusive aí nos grupos onde eles se conversam, os lojistas, né, muitos deles já estão falando da falta de aceitação, né, dessa forma de pagamento por ter implicações futuras aí com a Receita. Mas eu acho que, de uma forma geral, quem vai sofrer mesmo é o pequeno. Esse daí é o que sempre sofre no final. E tem muita gente, inclusive, que já aboliu o Pix, é isso? Coloca a plaquinha na loja de que não aceita mais Pix, só dinheiro. Ou Não. então cobra mais. Não aceita mais Pix, só dinheiro. E tem gente também que não quer aceitar cartão. Então, fica aquele negócio do dinheiro, que é uma coisa que é preocupante também, né? É isso aí, Geise. De repente, agora conversamos também, os comerciantes disseram isso, que vão abolir o Pix ou que já aboliram também as maquininhas. Volto com você no estúdio. Obrigada, Tal, pelas informações. Até daqui a pouco.